Boa noite, galera. Sargento Almeida, professor de Geografia. Certo? Vamos dar início hoje à nossa primeira aula do segundo trimestre, certo? Dessa vez agora capítulo 5, a formação dos Estados Unidos da América do Norte. Ok? Inicialmente aqui vamos ver alguns fatos interessantes da história americana, que é com relação inicialmente a essa lâmina da bandeira que vocês estão vendo aí. Essa figura mostra uma das primeiras bandeiras utilizadas nas 13 colônias inglesas que ocuparam territórios na América. Então, ela consta aqui de cores alternadas entre vermelho e branco. Justamente são 13 listas entre vermelhas e brancas que representam as 13 colônias inglesas ocupando território na América. E na parte superior esquerda, acima, está aqui a bandeira da Inglaterra, certo? Ou seja, da metrópole, para deixar bem claro aqui que essas colônias pertenciam à Inglaterra, certo? Precisando de uma bandeira que demonstrasse mais a união das 13 colônias, George Washington solicitou à costureira Betsy Ross que bordasse uma bandeira, e essa bandeira demonstrasse, sim, uma forma de unir as pessoas das 13 colônias, o povoado, a população. E Betsy aproveitou e alterou, tirou a bandeira inglesa, que estava na parte superior, como vimos anteriormente, e acrescentou essas 13 estrelas em um círculo, fazendo com que fosse representadas as 13 colônias, permanecendo as listas, e dessa vez agora com o acréscimo desse círculo com as 13 estrelas representando as 13 colônias. E o que foi de pronto aprovado por George Washington, que gostou muito. Atualmente, a bandeira americana ela permanece com as 13 listas alternadas entre vermelho e branco, que representa as 13 colônias inglesas que ocuparam a Inglaterra, e ao invés de 13 estrelas, 13 colônias, agora são 50 estrelas que representam os 50 estados da Federação Americana. E é mais um título de conhecimento. E quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Compreender como ocorreu a colonização inglesa na América do Norte. Por que foi necessário haver essa colônia? Por que foi necessário tirar, certo, parte da população inglesa dentro da metrópole para colocar em áreas até então para eles desconhecidas, áreas que encontrariam diversas situações que iriam de encontro com a civilização, nativos, áreas até então desconhecidas, ou seja, uma série de adversidades que eles iam encontrar nessa nova área que iriam colonizar. Depois disso, segundo item, as diferenças entre as colônias do Norte e do Sul. Existiam realmente essas diferenças? Por que colônias do Norte e por que colônias do Sul? Qual foi a diversidade que eles encontraram nessa região? Quais foram as dificuldades iniciais e como fizeram para vencer essas dificuldades ao longo dessa colonização? Logicamente, o terceiro ponto posteriormente, essas colônias vieram a ser futuramente da origem aos Estados Unidos da América do Norte. E essa aula se encontra no capítulo 5, das páginas 82 a 84 do nosso livro de Geografia. E aproveitando aqui essa lâmina, vocês podem observar as 13 colônias, do Norte e do Sul. Começando aqui em New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Pensilvânia, Nova Jersey, Maryland, Delaware, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Então, nós temos aí as 13 colônias que vai representar agora os nossos estudos daqui para frente, doravante. Ok? Então, vamos lá. Agora, segundo, causas da colonização inglesa na América do Norte. Primeiro ponto, grandes navegações. Final do século XV até o final do século XVII. Quem chegou primeiro naquelas terras
da América. Os espanhóis chegaram no continente em 1492. Os primeiros espanhóis chegaram à Flórida no século XVI, ou seja, após o século XV, demoraram um certo tempo e chegaram no século XVI, tá certo? A Flórida, onde fizeram a sua colônia, certo? A colonização dos Estados Unidos foi realizada pelos ingleses. Por mais que nós tenhamos um território franceses, irlandeses e próprios espanhóis, mas foi a grande leva, a grande quantidade de massa humana que se deslocou da Inglaterra para a América que colonizou, tá certo? Que fundou as 13 colônias que deram início ao povoamento, tá certo? Da América. Mercantilismo. Então, dentro desse processo, os ingleses realizaram a concessão dos direitos de colonização e exploração. Olha só, quando ele permite, autoriza, a certa rainha autoriza que haja esse deslocamento de massa populacional para ocupar uma nova colônia, certo? A metrópole, o que é que ela fez? Preocupada em colocar pessoas naquela área para gerenciar todo esse processo, tá, de colonos, desenvolvimento regional, o que é que ela faz? Ela pega as duas maiores companhias que tem na Inglaterra na época, certo? Que é a London Company e a Plymouth Company. O que é que eles fazem com essas duas empresas? Entregam, tá certo, as novas colônias a essas duas empresas. Uma cedia-se no norte, tomando conta das colônias do norte, e outra da colônia do sul. Para deixar bem claro, esse processo de acompanhamento dessas empresas, a entrega dessa administração dessas colônias, deixar bem claro, é somente pelo fato deles e fazer o desenvolvimento da colônia, ajudar que as colônias consigam atingir o seu ápice de desenvolvimento econômico, né? É com a questão somente puramente essa. Eles não tinham nenhuma ordem para interferir na questão de como elas iriam se organizar, quem seriam seus representantes, com quem iriam comercializar os produtos, contanto que eles tivessem o monopólio do que fosse produzido dentro das colônias. Esse era o único processo. Então, não cabia a eles eleger governo, fazer pacto colonial, nada dessa natureza. Simplesmente garantir que a colônia produzisse, oferecesse lucros, desenvolvesse, para poder enriquecer a metrópole e as companhias também. Ok? Continuando desse processo de causa da colonização, como eu perguntei nisso, por que foi que isso ocorreu? Por que saiu pessoas da metrópole para a colônia? Foi o absolutismo monárquico. O que quer dizer isso? A Igreja Católica adotou uma série de medidas contra-reformistas na época na Inglaterra. O Papa Paulo III, tá certo, criou o Concílio de Trento, e esse concílio foi bastante duro. Ele veio a combater o avanço de religiões como o calvinismo e o anglicanismo dentro da Inglaterra. Isso tem a ver com o quê? Com reis que foram protestantes, anglicanos, que foram assumindo a coroa nas diversas épocas. Chegou o ponto que assumiu uma rainha católica, e essa rainha católica se aproximou do clero e, logicamente, do Papa, e a partir daí a intervenção do catolicismo, do cristianismo foi muito forte dentro da Inglaterra, fazendo com que quem não fosse católico estava sendo perseguido por esse concílio, por esse processo, esse combate duro que vinha da Igreja contra outras religiões que não fosse a católica. Vendo esse fato, algumas pessoas querendo deixar a Inglaterra por questão de perseguição religiosa, por pobreza, ou aventureiros que queriam novas terras para enriquecer, seguiram em direção à colônia, colonizar a América. Então, a partir daí, nós temos o motivo, tá certo? A mola propulsora que gerou a saída desse grupo para as novas áreas. Ok? Prosseguindo aqui para o próximo. As reformas protestantes. O movimento reformista que surgiu no cristianismo do século XVI. Esse movimento iniciou-se a partir de Martim Lutero, insatisfação com algumas práticas da igreja, indulgência, por exemplo, né? Então, a venda de perdão. Então, isso, dentro da igreja, causou um certo desconforto a Martim Lutero,
que lançou a reforma. Então, justamente esses reformistas, juntamente com a Igreja Católica dentro da Inglaterra, gerou certos conflitos. E a forma foi justamente fazer com que pessoas que se sentissem perseguidas por questões religiosas saíssem e fossem para outras colônias para poder viver de uma forma assim mais calma, vamos dizer, uma forma mais tranquila, viver naturalmente. E com isso também as causas, continuando da revolução, da colonização inglesa, a Revolução Inglesa, puritanas e gloriosas, a burguesia da Inglaterra, certo, se unindo com o parlamento, conseguiu combater o Estado absolutista desse país. Ou seja, havia esse processo de querer combater certas ideias, somente esse poderio que existia dentro das coroas, onde ela foi o que instaurar em 1688 o processo da monarquia parlamentarista. O que quer dizer isso? Permaneceu o rei, certo, com seus poderes limitados, mas surge a figura de um novo representante do povo, eleito pelo povo, tá certo, que é justamente o primeiro-ministro. Então, esses dois seguem em paralelo, dividindo o poder dentro da Inglaterra e outros países que adotam esse sistema monarquia parlamentarista. Então, a Inglaterra foi muito forte nisso, certo? Então, essas revoluções causadas pela burguesia, né, e com apoio do parlamento, certo? Fez com que isso chegasse a termo e mudasse essa nova forma de administrar as metrópoles. Desenvolvimento do liberalismo político, de John Locke, onde é que entra esse processo de liberalismo político? Buscou contestar diversas normas sociais vigentes na época. Essas era que incomodava Martinho Lutero, essa que incomodava a burguesia, privilégio hereditário, Estado confessional da Igreja, monarquia absolutista e o direito divino dos reis. Então, isso, dentro da sociedade que avançava no tempo e no espaço, não era mais tolerável. Havia que ter uma reforma em cima disso, havia que ter mudanças, e foi ocorrido por conta disso. Então, observe que quantos fatos levaram, certo, à colonização da América, simplesmente por ser uma nova colônia, mas processos internos, reformas, perseguições, tudo isso levou grande parte de uma população a sair e se dirigir para as outras áreas em busca aí de um novo sonho, de uma nova forma de vida, ok? Então, dentro desse processo de chegada e ocupação de novas terras, particularmente no caso América, as colônias foram divididas em duas, colônia do Norte e colônia do Sul. Mas por que basicamente isso? Por que essas colônias? O que eles encontraram nessas colônias? Então, primeiro, as colônias do Norte, ou conhecida como Nova Inglaterra, era colônia de povoamento, ou seja, o colonialismo de povoamento. É uma modalidade concentrada na ocupação da terra ou do território. Nesse modo de ocupação, tá? O que se extrai é para benefício da própria colônia. Ela vai gerar riqueza e bem-estar à população que ali se encontra, diferentemente da de exploração, onde os bens, a matéria-prima é retirada e destinada a enriquecimento de quem explora e também das metrópoles. Nesse caso, não. E nesse avanço, nessa fixação, nesse colonialismo e povoamento, as vilas surgem com maior rapidez e intenso comércio de mercadorias diversas, desde roupas até ferramentas para a agricultura. Essas ferramentas elas eram produzidas tanto dentro das colônias, como também vinha de fora do comércio, porque chegou um tempo que o avanço, o crescimento das colônias era tão intenso que a própria colônia não tinha condições de produzir tanta coisa. A demanda era muito grande por produtos que a colônia ainda não tinha condições de fornecer. Então, foi necessário que ferramentas da agricultura e roupas e outros utensílios viessem de fora para poder também suprir a necessidade da demanda das colônias. A mão de obra livre e assalariada. O trabalho dentro das colônias do norte era caracterizado pela troca de trabalho por salário, ou seja, você tinha a sua mão de obra, a sua especialização, a sua força de trabalho, isso era visto como mercadoria, transformado a sua força de trabalho em mercadoria. Isso chama a atenção de vocês,
que surge aí com o advento do capitalismo industrial, não é verdade? Então, olha aí o que nós estudamos lá no primeiro trimestre, as diversas fases do capitalismo. Olha ele voltando aí para a gente, olha ele surgindo aí, certo? Então, a força de trabalho, essa mercadoria, ela passa a ser reconhecida no capitalismo industrial, ok? Economia internalizada. O que é economia internalizada? Ela é dentro da própria colônia. Por que isso? Pesca de bacalhau, cultivo de cereais, criação de gado, produção de rum, etc. O comércio é voltado para dentro das colônias, no caso do norte. Em pouco tempo, o dinamismo das colônias do norte superaram a do sul. O povoamento crescente aumentava os lucros das companhias de Londres. Então, veja só, o que é que a colônia, quando ocupou as terras do norte, encontraram? Encontraram um clima semelhante ao da Inglaterra, de onde eles vinham. Consequentemente, um solo, esse clima, ele praticamente que limitou a produção agrícola. Era mais uma produção voltada ali para atender necessariamente a família, tá certo? E a metrópole. Eles não tinham ainda condições de exportar, porque o clima e o solo de algumas regiões não permitiam ainda. Então existia o sistema de policultura. Diversas colônias, diversas famílias plantavam diversos itens de agricultura diferenciada. Então daí o termo das colônias do norte ser policultoras, ou seja, elas tinham limitações por questão de solo e por questão, logicamente, aí, de clima dentro da região das colônias do norte. Okay? Então, esse foi um fator limitante para eles, naquela região. Mas isso não impediu que essas colônias crescessem com um sistema de manufaturas, certo? E a introdução, aos poucos, da industrialização naquela região, o que deixou bem claro que essas colônias, ao longo do tempo, elas suplantam o sul, que é agrário. Veremos lá na frente. Então, o povoamento cresce, né? O lucro das companhias que operam nessa área, tá certo? A London Company tem seus lucros aumentados cada vez mais e, com isso, a metrópole também sai beneficiada com esse processo. Ok? As pequenas e médias propriedades favoreceu a prosperidade econômica dos colonos que trabalhavam em suas próprias terras. Repito, o trabalho era livre e assalariado. Você trabalhava quando quisesse, para quem quisesse, o tempo que você quisesse. E, por isso, você recebia um salário condizente com o que você desenvolvia nessas áreas ou nessas regiões ou nesses, vou dizer assim, nesses territórios. Ok? Então, a propriedade ela foi sendo desenvolvida, ela foi sendo producente e isso foi gerando riquezas tanto para a colônia, no caso, a fixação, e também, claro, gerando riqueza para a metrópole. Okay? O comércio triangular foi importante. Se vocês observarem aqui, tem uma figura abaixo, comércio triangular é um comércio em triângulo. É um termo histórico iniciado num comércio organizado entre três pontos. Observe aqui. Eu saio da Filadélfia, eu venho nas Pequenas Antilhas, vou até a Europa ou Inglaterra, da Inglaterra eu retorno para uma das colônias, para Filadélfia ou uma das colônias aqui existentes da América. Então, forma um triângulo propriamente dito. Ou venho para as Antilhas, das Antilhas eu vou para a África, da África eu retorno para as colônias, enfim. Esse é conhecido como o triângulo, certo? O comércio triangular entre as colônias ou entre as metrópoles e as colônias, certo? Seguindo. As três colônias, agora colônias do sul, colonização de exploração, diferentemente das colônias do norte, que tinha a questão da fixação, o sul, certo, foi de exploração. É um método onde teria prevalecido os interesses mercantis, ou seja, vamos retirar o que temos aqui de riqueza para ser comercializado fora daqui. A terra seria utilizada somente para dar lucros à metrópole. Essa era a finalidade do processo de exploração. Mão de obra escrava, diferentemente da mão de obra livre e familiar que temos no norte, aqui no sul o trabalho era um trabalho escravo, onde a troca, a força de trabalho era sem recebimento de salário. Você era escravo, você não tinha, por exemplo, o querer de trabalhar para quem, quando você pudesse, a hora que você quisesse, e cobrar por isso. Você era escravo e estaria ali vendendo a sua força sem nada em troca de nenhuma espécie de salário. Economia externalizada, que é isso? Diferentemente da do norte, a produção de tabaco, arroz e algodão, que foram o carro-chefe
de produtos agrícolas dessa região, porque o clima favoreceu, o solo favorecia as grandes plantações, a monocultura ou plantation, é o caso do algodão e do tabaco, que enriqueceu de uma forma fenomenal todas as colônias do sul, mas também deixando bem claro que a base do trabalho escravo, trabalho da força, a mão de obra não assalariada. Então, essa é transferir para as outras empresas serviço. Então, esse comércio externalizado é o que a Inglaterra fez no início. Ela pegou, ela que meio, vamos assim dizer, ela terceirizou essa colonização e essa comercialização na Inglaterra, na América. Ela não queria pessoas, destinar pessoas para ir para lá, ou parte mesmo da própria nobreza. Então, gerenciou, entrou em contato, comercializou, fez um contrato com essas duas empresas. As empresas se instalaram, elas cuidavam de apenas as metrópoles, apenas as colônias negociar com essas empresas, para que essas empresas pudessem negociar fora daquela região, certo? Mas mesmo assim, mesmo com essas empresas, as colônias tinham certa autonomia nesse processo de comércio. Ela não era 100% comercializando com essas empresas. Havia alguma resistência e havia comércio entre as colônias e colônias fora da América, certo? Isso aí não foi, essas empresas não impediu que isso ocorresse. Então, aliviar a estrutura operacional, reduzir custos e economizar recursos, atribuir tarefas ou serviços a uma entidade externa ou privada. Então, foi justamente isso. Ela achou por bem, certo? Contratar essas duas empresas, e essas empresas geralmente obtinham lucro para a metrópole, que era o caso que elas queriam. E a chegada dos primeiros escravos foi de origem africana. Isso se instalaram nessa região. Formação dos Estados Unidos das colônias. Então, durante o século XVIII, nobres que estavam falidos, além de ricos comerciantes, ingleses vieram para a América. Eu já comentei sobre isso apenas para nós fecharmos aí o conhecimento. Grandes quantidades de ingleses se deslocaram para a América. Falamos por quê, quando doações de terra pela coroa inglesa para ocupação e também para a exploração, fonte de matéria-prima e novos mercados consumidores, que era o comércio triangular entre colônias e entre outras colônias fora do continente americano. As três colônias promoviam o autogoverno e eram autônomas entre si. Não existia, por exemplo, nesse processo, um governo central, a um prefeito, um presidente, não. As colônias geriam suas próprias vidas, os seus representantes locais, a forma de negociar, quando e onde, e que tipo de produtos elas estavam ali produzindo, seja produtos agrícolas ou já com a iniciação, com a introdução no seu espaço físico da industrialização, da indústria propriamente dita. Na verdade, não havia um pacto colonial, as colônias não eram obrigadas a fechar com as outras, produzir igual ou diferente, enfim, se unirem para ter esse pacto. Não havia isso. Havia o quê? Comércio, repito, a autonomia das colônias. Enfim, certo? Esse material você pode encontrar parte dele no nosso livro de geografia, como eu falei, e também nesse link aqui do Brasil Escola, e vai trazer para vocês aí mais informações, ok? Obrigado a todos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar no OpenRedu, tá certo? Ou então no nosso e-mail, para que possamos aí tirar dúvidas sobre esse assunto, ok? Boa noite, felicidade a todos.